Peço que você abra aí a sua Bíblia e possa acompanhar conosco essa meditação que se encontra em Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo de número 16. Mateus capítulo 6, versículo de número 16 em diante. A palavra do Senhor diz o seguinte, quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na tua cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está no secreto, ele vai ver em secreto, e em secreto ele vai te recompensar. Amém? Então esse foi o ensinamento de Jesus a todos os seus discípulos que estavam ali observando, vendo Jesus pregar no Sermão do Monte. Estamos aí dando continuidade também à série Sermão do Monte e hoje falando sobre o jejum. A verdade é que Jesus ele estava ensinando a forma correta de jejuar. E Jesus ele ensina a forma correta pegando o exemplo ruim, pegando o exemplo que não era de acordo com aquilo que Jesus ele considerava como um jejum verdadeiro. Ele pegou o exemplo dos hipócritas, dos religiosos que jejuavam e desfiguravam o rosto para poder mostrar às pessoas que estavam jejuando. Eles desfiguravam o rosto para mostrar para as pessoas que ele estava jejuando, e querendo simplesmente receber glorificação de homem. Isso aqui, se você está acompanhando todas as séries que nós estamos colocando aqui, falando sobre o amor ao inimigo, falamos sobre como orar, como deve ser a nossa nação, como devemos dar esmolas, como devemos ajudar as pessoas, fazer a bondade. Nós vemos sempre Jesus combatendo a hipocrisia, pessoas que estão querendo se glorificar, pessoas que só querem glorificar a si mesmo, que não querem outra coisa senão glória de homens, querem se mostrar às pessoas. E quando a gente percebe isso, vê isso, a gente também percebe que existe sim, meu querido, viu? Existe sim muitas pessoas que estão na igreja e que querem apenas mostrar que tem uma santidade, que tem uma religiosidade, que tem espiritualidade, que fala em línguas para se mostrar às pessoas, que profetiza para poder se mostrar às pessoas. Existem sim muitas pessoas dentro da igreja que têm esse ânimo de querer estar apenas se glorificando a si mesmas. Não estão preocupadas em glorificar a Deus. E aqui Jesus ele está denunciando que até mesmo os fariseus e escribas, eles inclusive no jejum eles apenas queriam se glorificar, mostrar para as pessoas que eles eram mais santos, que eles eram mais religiosos, que eles eram mais cumpriam mais a lei de Moisés do que os outros. Enfim, então esse tipo de hipocrisia, de ânimo, esse tipo de sentimento que há naqueles que praticam algum sacramento, algum sentimento religioso ou alguma prática religiosa como o jejum, esse sentimento que existe nas pessoas é um sentimento que é combatido por Jesus. Jesus ele não aceita esse tipo de sentimento, esse tipo de jejum. Não só o jejum, mas como eu falei, todas as outras práticas e manifestações religiosas, se for para poder glorificar a si mesmo, é totalmente combatido por Jesus, por Deus. Deus ele abomina quem está fazendo a obra ou que está praticando alguma atividade religiosa simplesmente para poder receber aplausos de homens, simplesmente para poder receber algum benefício humano, que não estão preocupados em fazer realmente a obra de Deus para que a glória seja única e exclusivamente de Deus.
E Jesus ele diz: esse não é o jejum correto, esse não é um jejum que é recebido por Deus, esse não é um jejum que é recebido pelo Pai. E ele mostra como deve ser o jejum correto. Ele diz: olha, quando vocês forem jejuar, põe óleo na cabeça e lava o rosto, para ficar bem, para não mostrar para as pessoas, mas para mostrar a Deus, que é aquele pelo qual jejuamos. Nós não jejuamos para as pessoas que estão à nossa volta. Nós jejuamos a Deus, que tudo vê, que tudo contempla, que está no controle de todas as coisas. E Jesus ele está ensinando: vocês não se mostrem aos homens, não mostrem aos homens que vocês estão jejuando, mas a teu Pai que está em secreto. Deus que está em secreto, Deus que é invisível, que é atingível somente pela fé. Esse Deus que é atingível somente pela fé e que é invisível e que está no secreto de cada um de nós. Glória a Jesus. Eu falo isso e glorifica a Deus, sabe? Deus está no secreto de cada um de nós. Deus conhece o teu secreto, a tua vida, a tua intimidade, o que você faz, o que você deixa de fazer. Deus conhece todas as coisas, tudo que se passa com você. Deus ele conhece, Deus ele está sabendo. Deus ele está querendo te ajudar, te abençoar, te fazer melhorar, te fazer ser abençoado. Ser abençoada. Deus está no controle. Ele não te deixou, Ele não te deixa. Ele vai na tua frente, Ele vai te abençoando, mesmo Ele em secreto, você não enxergando, mas quando você coloca a fé nele, você vê a sua mão na sua vida, você vê Ele interferindo nas áreas da sua vida. É isso que Deus está fazendo. Então Jesus está dizendo assim, ó: ora em secreto, jejua em secreto, porque o Pai Celestial que vê em secreto, que está em secreto, que está no nosso secreto e que conhece o nosso secreto, que ninguém mais conhece, muitas vezes nem mesmo a esposa, o esposo conhece o teu secreto, o que se passa na tua cabeça, na tua mente, na tua vida. Eles não sabem, mas Deus sabe. E Deus, Ele está dizendo: esse Deus que está, Jesus falando, esse Deus que está em secreto, Ele vai te abençoar. Em secreto também, Ele não vai fazer para todo mundo ver, até verão. Mas Ele vai te abençoar também em secreto. Ele vai estar contigo no teu secreto. Ele vai te responder tuas orações, tuas ansiedades, teus problemas, tribulações. Todas as tuas adversidades serão atendidas, porque você vai orar, jejuar em secreto. Glória a Jesus, você vai orar e jejuar em secreto e Deus vai te abençoar. Eu quero aqui mostrar para você também um capítulo que fala sobre o jejum lá no Antigo Testamento, os judeus jejuavam e queria ver o resultado do seu jejum. Quem é que não quer ver o resultado do seu jejum? Todos nós queremos ver o resultado do nosso jejum. Mas Deus, Ele diz para eles: olha, eu não vou receber, eu não recebo o jejum de vocês, porque o jejum de vocês não é um jejum correto. Então você vai estar aí no Instagram, você que está pela rádio, você que está pelo YouTube, que vai ouvir, você vai aprender qual é o jejum correto, qual deve ser a forma de jejuar. Então você vai lá no capítulo de número 58 de Isaías, a partir do versículo de número 3. A partir do versículo de número 3, a palavra do Senhor diz assim, ó: por que jejuamos? Eles diziam isso, Os judeus diziam isso. Por que nós jejuamos? E não atentas para isso? Eles reclamando de Deus, Fazendo uma reclamação de Deus, ó. Por que nos humilhamos? E tu não o sabes? Você não se atenta para isso? No dia em que jejuais, cuidai dos vossos negócios e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Jejuais para brigas e rixas. Olha, vocês, aqui já é o profeta dizendo: olha, vocês ficam jejuando e ficam se perguntando por que vocês não são atendidos. Mas é porque vocês jejuam para brigas e intrigas, para rixas, para
ferides com punho pecador. Vocês jejuam de forma errada. Eu vou continuar lendo aqui, como eles jejuavam. Vocês jejuam de forma errada. Vocês jejuam para brigar, para fazer rixa. Vocês jejuam para poder trazer separação, confusão. O jejum de vocês é abominável. Deus está falando aqui para o seu povo, o povo de Israel. Olha aqui, o que o Isaías também continua falando. Se quiserdes que a vossa voz se faça ouvir no alto, não jejueis como fazeis hoje. Vocês estão jejuando errado. Seria esse o jejum que escolhi? Um dia para que o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e deite-se em pano de saco e cinza? Chamarias isso de jejum e de dia aceitável do Senhor? Por acaso não é este o jejum que escolhi? Aí Deus vai dizer qual é o jejum que ele escolheu. Que soltes as cordas da maldade. Olha, que desfaças as ataduras da opressão, que vocês deixem de oprimir as pessoas, que vocês deixem de praticar a maldade, que vocês deixem de serem maldosos. Esse é o jejum que eu escolhi. Deus está falando que vocês desfaçam a atadura da maldade, da opressão. Ponhas em liberdade os oprimidos e despedaces todo o jugo. Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Não é que vistas um nu, que cubras e não deixe de socorrer o próximo? Aí Deus diz assim: Então a tua luz romperá como a alva, e a tua cura logo chegará. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: aqui estou. Se tirares o jugo, o dedo acusador e o falar com falsidade no meio de ti. Está aqui o jejum correto. Nós acabamos de aprender com Deus aqui, Deus repreendendo o povo de Israel, mostrando como deve ser o jejum. O jejum, antes dele ser feito, nós precisamos fazê-lo de coração limpo. Nós temos que tirar a atadura da maldade, da opressão. Nós temos que aprender a ajudar o próximo, a socorrer os pobres e desamparados, a repartir o pão com o faminto. Deus está dizendo: olha, se vocês fizerem assim, se vocês jejuarem, eu vou receber. Vocês vão clamar e eu vou responder. Vocês vão gritar e eu vou dizer para vocês: eu estou aqui. Se tirares o jugo, o dedo acusador, se vocês tirarem a falsa diante de vocês, se vocês fizerem tudo isso, eu vou receber o jejum de vocês, eu vou receber todas as práticas religiosas que vocês estão fazendo, eu vou receber. Isso mudou no dia de hoje, no Novo Testamento, na nossa geração? Não mudou. Deus continua esperando que nós venhamos viver o Evangelho, que a gente venha ajudar o pobre, que a gente venha ajudar o faminto, que a gente venha ajudar o nosso próximo, que a gente venha fazer justiça com as pessoas, que a gente não seja acusador, que a gente não seja preconceituoso, que a gente não venha agir de preconceito com as pessoas, mas que nós possamos ser aquelas pessoas que incluem, que trazem para perto de Deus os pecadores. Se nós fizermos assim, nós seremos atendidos por Deus. Todas as tuas orações, jejum, tudo que você fizer, Deus vai ouvir, vai te abençoar, para a glória do nome do Senhor. Então seja bondoso, seja misericordioso. Pare de reproduzir esse evangelho da ira, da condenação, da punição, do servir a Deus pelo medo e não por amor. Pare de reproduzir esse evangelho.
e reproduza o evangelho da salvação, o evangelho da misericórdia, o evangelho da graça, o evangelho que chega para o pecador e diz: você é pecador, mas Jesus morreu na cruz para que você tivesse vida e vida de verdade, para que você fosse uma nova criatura. Esse é o evangelho de Jesus. Não é o evangelho da condenação, que condena as pessoas antecipadamente, sem elas terem a oportunidade de receberem a mão da restauração. Meus queridos, vamos fazer a obra de Deus e vamos praticar na nossa vida o evangelho. E da forma como foi ensinado aqui com o povo de Israel, para o povo de Israel, Deus ele vai receber nosso jejum e as nossas orações. Amém? Que Deus abençoe.